Olha, de repente, você mãe e você pai não consegue mais conversar em família. E daí vem o quê? Vem uma culpa gigantesca. Como que eu faço para me comunicar melhor? Será que só na minha casa que acontece isso? Hoje, a educadora parental e coach familiar Nana Miquelin vai responder algumas perguntinhas e nos ajudar a entender melhor como tudo isso funciona. Tudo bem, Naninha? Tudo, Fer. Nossa super Nana, a gente adora te receber aqui, viu? Prazer é meu estar aqui de volta. Obrigada. Ô, Nana, tem momentos que realmente, eu como mãe, já passei por isso, eu acredito que várias amigas nossas que estão nos assistindo passaram essa sensação assim de, poxa vida, eu falo, eu grito, eu berro, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer, eu não estou fazendo nada certo. É essa sensação que a gente tem. É normal a gente sentir essa culpa depois? É normal, Fer, porque é uma mudança muito grande a maternidade e a paternidade também. Às vezes, quando a gente conversa aqui e fala sobre mãe, eu gostaria que os pais se sentissem inseridos, né, nesse contexto, porque nós estamos falando da família. O que é bacana? A comunicação é a primeira coisa que a gente aprende quando a gente é criança. E quanto mais a gente vai aprendendo a falar, quanto mais a gente vai conversando, parece que menos a gente sabe como pedir as coisas, como nos explicar melhor. Então, o que é interessante, né? Se aceitar em primeiro momento, se acolher. Quando bater essa sensação de que não estou sabendo lidar com esse negócio, essa culpa está me prendendo, se acalma, se acolhe. Não dá para saber tudo. E, geralmente, os nossos filhos eles vão perceber a sua pausa. Então, pausas são necessárias. Se aceitar e se acolher, para daí, em seguida, né, de uma maneira mais respeitosa, você se conectar com seu filho, com a sua família e procurar juntos soluções que sejam mais respeitosas, tanto para você quanto para sua família. Olha, a gente já recebeu uma dúvida aqui no WhatsApp, a Selma. Ela diz o seguinte: eu não tenho tempo para mim e quando eu vejo os meus filhos eu estou tão cansada que logo eu perco o controle e a gente acaba brigando. Como fazer para isso não ocorrer? O cansaço, né? Hoje em dia é sempre o cansaço. E principalmente quando é dois, eu acho. Ela fala meus filhos aqui, né? Isso. Quando que daí tem dois... briga de irmãos, tem disputa, tem esse jogo interno ali dos filhos. E daí você já chega cansada. E fora os filhos, a gente tem a casa toda para gerenciar, N coisas. O que é bacana, né, Selma? Respira e volta assim para você. E eu gosto bastante de ensinar as mães, os pais também, a fazer algumas perguntas para os filhos. Como vocês conseguem lidar com essa situação, se é uma briga de irmãos? Né? Porque às vezes a gente olha como se nós tivéssemos que ter o controle de todas as coisas. E não é assim, porque nem sempre eu vou conseguir controlar coisas que foram provocadas por eles. Entendi. Então não é sobre eu, é sobre eles. E às vezes a mãe coloca tudo como se fosse dela, a culpa dela, ela se descabela, né? querendo resolver aquela briga deles. E realmente, às vezes, a gente nem está sabendo direito o que aconteceu. Então, é importante o quê? Na disciplina positiva, inclusive, fala muito o quê? Conexão antes da correção. Até se for algo para corrigir, que você queira, né, dar alguma lição ali, é importante primeiro se conectar. E como que a gente faz isso? Fazendo perguntas para entender direitinho o que está acontecendo naquele momento. E não perguntas do tipo, por quê? Então, na verdade, a mãe tem que fazer o quê? Parar tudo, para tudo. Para tudo. Para a janta, para tudo. Respira. Primeiro aceita. Aceita que não está no controle de todas as coisas. Entendi. Aceita que ela não precisa ter a resposta na hora. Não precisa resolver tudo ali na hora. Né? Então, aceita, acolhe que aquilo está acontecendo, mastiga um pouquinho aquilo, né? Deixa, às vezes, eles colocarem o que está acontecendo, os fatos, para deixar todo mundo junto encontrar uma solução, Fer. Porque a gente, como mãe, tem a mania de querer controlar.
É verdade. Né? E quer que a solução seja a nossa solução. Com certeza. Já me vi assim várias vezes. Mas é natural, é meio que... É natural da mãe, como se a gente tivesse que ter todas as respostas. E às vezes, para algumas coisas, nós não vamos ter respostas, vamos ter que pedir ajuda, às vezes até ajuda profissional, para poder entender melhor sobre aquilo. Vamos ter que ler um livro, buscar algum conhecimento. Então, eu acho que quando a gente se acolhe novamente, né? Isso fica mais fácil. Com certeza. E assim, eu acho que é um trabalho de autocontrole muito grande, né, Exatamente. Nana? Então, vocês que são mães aí que estão nos assistindo, porque acaba sobrando tudo para a mãe mesmo, né? Os pais também, né? Os pais que cuidam dos filhos, mas na maioria são as mães. Pensa nisso que a gente falou. Hoje, na hora que as crianças chegarem da escola, se você for se irritar com alguma coisa, respira e faz tudo isso que a Nana falou, que funciona, viu, gente? Funciona muito. É que às vezes a gente quer a resposta imediata. A gente quer resolver rápido, então, às vezes, o que fala mais do que palavras? Às vezes algum gesto. Sabe? Assim, olha, vamos comer um pouquinho primeiro, vamos descansar um pouco e a gente volta a falar sobre isso daqui a pouco. Tira o foco, relaxa, né? E aí até a criança vai se sentir respeitada, porque você não entra em atrito com ela. Olha só, a Renata mandou o seguinte, que ela tenta conversar com os filhos, mas eles não respondem, só respondem sim e não e já saem de perto dela. Como se aproximar e conversar normal com eles? Geralmente assim, a volta da escola, ida para a escola, os pais perdem muito esse tempo. Então, o que é legal? Tá indo para a escola, tá voltando. Ao invés de perguntar assim, como foi seu dia na escola? Pergunta algo sobre o quê? O que aconteceu de mais gostoso hoje? Eu dou uma dica bem bacana. Tira uma foto do horário das aulas dos filhos. E a hora que você está indo para a escola, já dá uma olhadinha. Hoje ele tem aula, sei lá, de laboratório. Nossa, filha, você teve aula de laboratório hoje? O que foi mais interessante? Com o que você mexeu? Os filhos vão se sentir surpresos. Tipo assim, nossa, minha mãe sabia que eu tinha aula de laboratório. E vão se sentir impelidos a falar. Porque curiosidade, respeito, a mãe se importa. Perguntas como, qual foi a melhor coisa? Briguei com um amigo, a professora fez isso, tal. Como você resolveu essa situação? Porque a gente tem aquela mania de falar assim, mas você fez... A gente já dá opinião, a gente não sabe escutar, Fer. Então, escutar o que o filho está falando é muito importante. E não é só escutar, eu acho, né, Nana? Porque às vezes a mãe pergunta, você já deu uma dica que não pode fazer pergunta genérica assim, como é que foi como é que foi a escola hoje? Pergunta uma coisa específica, ok. Aí a criança vai começar a responder. Aí você tá ali fazendo janta, filho, e nem está prestando atenção no que a criança está falando, né, Nana? Exatamente. Ou então, ele fala uma coisa, você já quer dar opinião, ele nem terminou de falar. A gente tem a mania também, às vezes, de ouvir, né, e interromper o tempo inteiro. Ele nem ainda consegue. Mais mãe, né? Não consegue finalizar o pensamento. Entendi. Então, é ouvir somente. Primeiro ouve, vê se você pode ajudá-lo a fazer alguma colocação daquilo. Então, perguntas curiosas faz a criança pensar, faz o adolescente pensar. E como você resolveu isso? Não é você que está falando que ele devia ter feito isso ou devia ter feito aquilo, né? É começar a entrar no mundo da criança. E o mais bacana, Fer, que jogo que está jogando? Perguntar lá assim, mas qual que é o objetivo desse jogo? Como que funciona? Ao invés de brigar porque está jogando o tempo inteiro. Entra no mundo dele. Isso. Está assistindo uma série e tal. Tá, vai assistir junto depois, meia horinha. Para perceber o que está falando sobre aquilo. O que desperta curiosidade. E às vezes os pais podem se surpreender negativamente. Isso é, com certeza. É sério. Às vezes vai ver lá a série. Deixa a mamãe assistir 30 minutos da sua série. É uma série horrorosa, de repente, sei lá, uma série pesada. Isso. Só que antes de recriminar, Fer, fazer perguntas para entender o porquê que ele chegou naquilo. Entendi. Porque a mania que a gente tem é de já ir julgando. Que é isso que você tá assistindo? Que absurdo! É. Não. Então, não. Por que você gostou dessa série?
Entendi. O que esse personagem ou aquele personagem, né, faz com que você goste? Porque daí é uma forma de nós nos adentrarmos no mundo dele com respeito. Para demonstrar o quê? Eu quero entender melhor sobre você. Eu te amo de qualquer forma, assistindo a série ruim ou a série boa, ou o desenho ou o jogo, mas eu preciso entender como eu posso me conectar com esse filho. E dessa maneira, vai fazendo o quê? Tudo isso vai ficando mais acessível, sem as gritarias, né? Sem os rompantes. Nana, qual que é a sua maior dica, assim, para as mães que se encontram nessa situação de insegurança, de medo? Primeiro, aceitar que a gente pode errar. É natural. Mostrar fragilidade para os filhos. Você acha bacana para uma boa comunicação e um bom relacionamento? Sim, porque na nossa imperfeição, os filhos aprendem. A gente mostrar que a gente pode errar e que a gente é capaz de consertar as coisas e de procurar uma solução juntas, vai trazer o quê? Uma maior... A fragilidade aí vai mostrar que a gente tem uma força de resiliência, de resolver. Exemplos também, exemplos que foram ruins com a gente. É super importante passar para os filhos. Olha, na época da mamãe, ou então, né, quando a mamãe tinha uma idade assim, a mamãe fez assado. E daí você está colocando o quê? Uma correlação para ele perceber que a gente também não precisa ser perfeito o tempo inteiro. E olhar o filho como um ser humano. Porque às vezes porque às vezes a gente olha o filho como é uma cocriação nossa. A gente às vezes gostaria muito que fosse tudo muito perfeito, mas é um ser humano com a sua personalidade, com as suas características pessoais, e a gente precisa respeitar isso. Perfeito. Amei, Nana. Daqui um dia você volta, né? Para dar mais dicas pra gente. Obrigada, tá? Agradeço. Obrigada.